muito boa noite, bem-vindo a mais esta edição do Pontos nos Is, sábado 28 de junho de 2025. Antes de entrarmos para o nosso tema, algumas notas. A República Democrática do Congo e o Ruanda assinaram nesta sexta-feira um acordo de paz. Notas sobre o que vai conduzir o nosso debate. Estamos aqui a olhar para a situação na RDC versus Ruanda. E este acordo de paz, que é motivo de informação desde ontem, estão por isso em estúdio, dois comentaristas da TPA, começo da minha direita à esquerda, João Gonçalves Benedito, especialista em relações internacionais. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, José Camango, caros colegas do país, e boa noite, caros telespectadores. Está connosco Osvaldo Mboco, especialista em política e relações internacionais. Boa noite. Boa noite para si, Camangola, aos telespectadores da televisão pública de Angola, a todos os técnicos da televisão que trabalham para garantir a emissão e a todos os telespectadores. Benjamin Gerard também está connosco, é comentarista habitual, os mais variados painéis onde se fala de política interna e internacional. Muito boa noite. Boa noite, José Camangula, obrigado pelo convite mais uma vez. Também saúdo os colegas de painel e, obviamente, também os telespectadores que nos assistem nesse momento. Eu começava por questionar aqui o Mboco. Estamos diante de um facto que é o culminar de um processo de negociação que foi rápido, onde os representantes dos dois países vieram expressar a vontade de avançar para a paz. E nos próximos tempos, depois vão os presidentes dos dois países também selar este acordo. Está à vista uma paz para a RDC? Bem, Camangula, da forma como colocas a pergunta, é difícil assumir que está muito próximo à paz na RDC, por uma razão muito simples. O leste da República Democrática do Congo, tecnicamente, vive um conflito há quase 3 décadas. Não é uma guerra declarada, aqui teríamos que ter declarações dos dois Estados, mas ainda assim existe uma guerra entre esses dois Estados. Agora, também é importante aqui sublinhar que esta não é a primeira tentativa para se encontrar a paz no leste da República Democrática do Congo. Estamos perante a um conflito crônico, complexo, sensível em função dos vários intervenientes e em função dos vários interesses, mas nós temos estado a defender que todo qualquer esforço que nos leva à paz e à estabilidade numa região que está em conflito devemos apoiar e devemos, sem sombra de dúvida, estarmos otimistas. Porque se o leste da República Democrática do Congo estiver pacificada, também há questões estruturais de interesse da própria região que podem funcionar. Mas é importante aqui, trazer de cima, Camangola, quando dizias a rapidez com que isto está acontecendo. Nós estamos a falar do Estado gendarme do sistema internacional, de um presidente que algumas vezes rompe com aquilo que é o ritual normal de uma presidência. E ele foi explícito em dizer que aquelas partes que violarem o acordo não sanções. E eu penso que este é um ponto de partida do nosso debate. Se repare, grande parte da nossa mediação não funcionou por falta de um apoio muito mais claro, por falta de um apoio mais explícito por parte das grandes potências. Porque temos que ser honestos que a influência diplomática dos Estados Unidos e a distância da influência diplomática de Angola e a pressão que os Estados Unidos podem exercer é completamente diferente da pressão política que Angola pode exercer. Daí que, muitas vezes nesse espaço e em outros espaços, eu defendi que era necessário que não ficássemos simplesmente nos comunicados a saudar aquilo que Angola tem estado a fazer, a condenar alguns atos, mas era necessário um apoio muito mais claro, muito mais explícito por essas grandes potências. Agora, repara que os Estados Unidos entram de forma ativa nesta mediação, porque também tem interesses, e fizeste referência disto, da exploração de terras raras. E aqui, do ponto de vista geopolítico, nós podemos compreender que esta pretensão americana se fez também sentir a nível da Ucrânia. Como a nível da Ucrânia as coisas não correram e ainda não tem propriamente algo assinado, consolidado sobre essa exploração americana, e aquilo que foi
a deslocação feita pelo presidente Félix Tshisekedi na altura, que pediu ao presidente Trump apoio em troca de segurança, ou então apoio em troca de exploração de terras raras. Isso para dizer o quê? Os americanos entram para este acordo, mas também a pensarem naquilo que eles vão lucrar. E o que vão lucrar é a exploração de mineiros raros da República Democrática do Congo. O que é normal. O que é normal numa altura em que existe uma competição, uma corrida para a exploração dos mineiros a nível de África entre Pequim e Washington. E esta posição americana fez com que os congoleses fossem para esta mesa de negociação com a vontade em verem pacificado o seu país, mas os ruandeses, ao meu entender, foram a este encontro um pouco pressionado pelos americanos. Por que pressionado pelos americanos? Ninguém quer estar no raio da atuação das sanções americanas, porque estamos a falar que é o Estado gendarme do sistema internacional. Então, isso também diz um pouco do que nós estamos aí a assistir. Mas, Camangola, é importante sublinhar aqui um elemento central. Se as questões estruturais e estruturantes que criam fricções no seio entre Ruanda e a RDC não ficarem devidamente esclarecidas, resolvidas, expurgadas, então, mais tempo ou menos tempo, nós vamos assistir um recrudescer daquilo que foi, ou daquilo que é a conflitualidade entre esses dois atores. Então, é fundamental que esses elementos também estejam aí bem salvaguardados. Ainda voltando também, e me apegando a um elemento na tua nota introdutória, que fazia referência da necessidade da retirada dos militares que estão, dos militares do Ruanda que estão em solo Da República Democrática do Congo. Constitui, sem sombra de dúvida, uma violação à soberania daquele Estado e pouco ou nada a comunidade internacional fazia para ver esse assunto resolvido. E presta atenção, aqui uma outra nota, que tem a ver que a Reuters deu nota que a base, ou uma base deste acordo assinado agora, ou já foi assinado no ano passado. A grande questão que vamos nos colocar foi assinado aonde? Com certeza a Reuters fez referência aos acordos que estavam a ser assinados em Luanda, porque ele fala também de desmobilização, de desarmamento, de reintegração das milícias no Exército. Então, nós temos aqui uma base muito parecida com aquilo que foi o roteiro de paz de Luanda. Então, eu penso que é importante também se reconhecer aquilo que Angola fez para este processo de paz, independentemente de termos falhado ou não, mas aqui muitas variáveis que dominaram com que esta mediação não tivesse os êxitos que nós queríamos, e vimos que também há aqui alguns autores que criaram alguns entraves. Hoje, esses entraves já não são colocados da forma que foram colocados no passado, porque temos um Estado que é os Estados Unidos e temos um presidente que é Donald Trump, que já advertiu que quem falhar vai ser sancionado. Muito bem. Benjamin Gerardo, estamos a olhar para este assunto. Tem a mesma opinião? Está mais otimista antes mesmo de qualquer perspectiva em função do histórico da RDC que lhe faça pensar que pode ser mais um acordo que pode falhar, ou pode ser o início de uma nova era na situação daquele país e, eventualmente, se acontecer mais uma outra situação, será de uma natureza diferente? Bem, eu vou-me apegar nas palavras da Ministra dos Negócios Estrangeiros da RDC, a Madame Wagner, que disse muito bem que c'est le début, mais pas la fin. Ou seja, isso é o início de um processo e não o fim do processo como tal, porque nós sabemos que depois de um acordo, obviamente, tem que vir várias etapas que terá a ver com a implementação do mesmo e, portanto, só aí é que poderemos ver, de facto, se as duas partes têm interesse em pôr um fim definitivo do conflito.
Mas, a grosso modo, tal como disse o Dr. Valdi muito bem, é sempre bem-vindo acordos para a pacificação da RDC especificamente, por caso essa pacificação de facto ocorra, haverá um benefício de alguma forma para a região, na qual Angola também, como um país que na verdade tem um maior interesse, porque tem a maior fronteira com a RDC, mais de 2.500 quilómetros, e tendo em conta que a RDC, na verdade, faz parte da arquitetura de segurança de Angola, Angola teria todo o interesse que, obviamente, o Congo pudesse estar pacificado de alguma forma. Mas agora, nós estamos aqui para avaliar, obviamente, aquilo que são as dinâmicas geopolíticas deste acordo e que impactos poderão ter na região e também aqui, no nosso caso, especificamente para Angola, seria bom fazermos notas claras sobre aquilo que poderá ser o impacto digamos assim, do sucesso ou insucesso do acordo, para o nosso país em específico é importante. E, obviamente, tendo em conta que o M23, ou seja, o AFC M23, que agora é uma plataforma mais ampla, não é? Essa união entre estes dois movimentos, já veio fazer referência que não reconhece esse acordo. E também, praticamente, o M23 não foi muito citado naquilo que é a estrutura de próprio acordo, porque se formos a ver a estrutura de próprio acordo, aquilo que vazou na imprensa, e inclusive os discursos do ministro Olivier do Ruanda e da Madame Wagner, ministra da RDC, o acordo não foge muito daquilo que, na verdade, é o roteiro de Luanda. Mas há um ponto importante... Terá servido, o roteiro de Luanda terá servido de base. Foi a base deste acordo. Só que há um ponto importante... E também pela rapidez com que se chegou. Mas há um ponto aqui importante acordo que o Ruanda conseguiu ganhar, que houve uma ratificação que é importante e que, na verdade, também fragiliza os ganhos para a parte da RDC, que é o condicionamento, que está no acordo, da retirada das tropas ruandesas, que na verdade viola a soberania de um Estado, não é? Condiciona-se essa retirada em função daquilo que poderá ser, na verdade, de alguma forma, a eliminação, digamos assim, o acantonamento das FDLR, ou seja, o Ruanda condiciona a sua saída com a dinâmica da resolução do caso das FDLR, porque condiciona isso porque diz que é uma situação existencial para a sua segurança e, na verdade, não poderá retirar todas as tropas até que esta questão também seja resolvida. Mas também é uma assunção que sempre esteve aí a apoiar os rebeldes. Exatamente. E aí onde eu quero chegar, justamente, o Ruanda sempre negou que não tinha tropas no terreno, sempre negou que não apoiava o M23, mas assina um acordo de paz com a RDC e, de facto, assume este posicionamento que, afinal, tem tropas e que há uma cláusula que o Ruanda diz que não poderá retirar todas as tropas, porque há um condicionamento também relativamente à questão das FDLR. É bom frisar aqui que o interesse dos Estados Unidos em todo esse processo é numa estrutura geopolítica muito mais ampla, porque nós sabemos que, do ponto de vista geopolítico, as grandes potências nesse momento estão a definir aquilo que vão ser as bases que poderão, na verdade, manter o seu posicionamento futuro. E, nesse momento, a questão das terras raras é extremamente importante. A China tem um monopólio, digamos assim, daquilo que é a exploração, 70% da produção mundial é na China. 95% do refino dessas mesmas terras raras, a China também que tem controle, e os Estados Unidos, obviamente, está atrás, está a correr de alguma forma, porque se nós analisarmos, por exemplo, o acordo que foi assinado recentemente em Londres entre a China e os Estados Unidos relativamente àquilo que é a guerra tarifária, a China, obviamente, também já levantou algum embargo naquilo que é o fornecimento de algumas dessas terras raras. Obviamente, o acordo assinado na Ucrânia, nesse sentido, e agora o acordo na RDC, faz jus a uma estrutura mais ampla dos Estados Unidos de poder garantir, de alguma forma, acesso aos minerais que a RDC, obviamente, tem. Agora, independentemente dos resultados do acordo, sendo eles positivos, nós temos que ver os impactos para Angola. Sendo eles negativos, também temos que ver os impactos para Angola. E se caso for positivo, os impactos para a região serão positivos no tocante à questão da pacificação, vamos deixar de ter fluxos de refugiados, vamos deixar de ter aquilo que é, de alguma forma, o tráfico de pessoas, o tráfico de armamentos, de parte a parte, e também, de alguma forma, poderemos ter uma melhor integração regional, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista da própria exploração mineira conjunta entre os países e, obviamente, poderá haver um crescimento económico de alguma forma. Agora, não devemos esquecer que
os países africanos ficaram à margem do acordo, de alguma forma. Não é? Isso também tem, na verdade, implicações negativas para os países da região, principalmente no nosso caso, que é Angola. E, no meu ponto de vista, Angola tinha que rapidamente se posicionar após a assinatura deste acordo, e um dos elementos que Angola pode usar é justamente ser a fiadora da implementação daquilo que é, na verdade, o acordo como tal, e porque deverá eventualmente haver um cessar-fogo, deverá eventualmente haver um prazo de Mas aí está o hostilidades caso da RDC e na pessoa do presidente Félix Tshisekedi ter tomado a medida unilateral de mudar o mediador, né, virar-se para o Qatar e depois os Estados Unidos da América. Angola tomar a iniciativa de se reposicionar, como ficaria neste meio, diplomaticamente falando? Pronto, temos duas instâncias que Angola, neste momento, pode usar para ser fiadora da implementação do acordo. Uma delas seria a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, que Angola preside nesse momento, e um dos elementos dessa conferência também tem a ver com questões de paz e segurança, na qual a RDC também faz parte, e outros países, são 12 países que fazem parte, e todos esses países, na verdade, têm interesse relativamente à pacificação do Congo, ou também a nível da SADC, de alguma forma, porque quando eu vi as declarações do ministro Olivier do Ruanda, e ele garante que um dos garantes da implementação, da verificação do cessar-fogo também será a MONUSCO, da forma. Nós sabemos que, além da MONUSCO, na RDC também havia um contingente, não é, da SADC, que também estava a dar algum suporte nesse sentido. E, portanto, ela pode usar, na verdade, aquilo que, na verdade, tem sido o seu soft power, que é a aplicativa de segurança, mas a partir dessas duas instâncias, a Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos e a SADC, para poder ser fiador, de alguma forma, da implementação do processo. Isso diplomaticamente tinha que ser feito de modo a não ficarmos à margem do processo, e repito, porque a questão da RDC é tão importante para Angola, porque a RDC, na verdade, é o maior desafio geopolítico direto de Angola, são mais de 2.500 quilómetros de fronteira, e justamente, de alguma forma, vamos ter que ter algum tipo de palavra final também no processo. Também, se calhar, poderia ser uma sugestão do amigo Tshisekedi, quando as negociações, de que Angola devesse ser sempre tida em conta. Mas já vamos continuar. João Gonçalves, olha e acompanha a evolução da política africana, por questões profissionais já teve na RDC e conhece mais ou menos como é que é a situação política naquele país. De que forma é que olha para esta assinatura de acordo, o posicionamento dos atores, Ruanda, RDC e governo norte-americano? Olha, Kamangula, historicamente, todas as tentativas de revoltas, até de grandes envergaduras que decorreram no Congo, quem abafou foram os Estados Unidos. A tentativa da separação do Katanga e da região diamantífera do Kassai, aí na fronteira com a Lunda Norte, se fosse o Mobutu sozinho, não conseguiria. Foram os americanos que disseram que não queria haver a divisão do Congo. Contrariamente aos países europeus, a França, a Inglaterra, a Bélgica, que queriam que o Katanga fosse dividido. Passado esse tempo, quando vem o Mobutu assumir a presidência em 65, ele ainda encontrou uma grande rebelião, pior dessa do Katanga, de um senhor chamado Pierre Mulele. Ele ocupou muitas vastas regiões aí depois de Kinshasa, aquela região toda do Bandundu, quase a chegar até Kisangani. O Mobutu foi ajudado pelos americanos e o Mulele acabou por morrer, fuzilado mesmo pelo Mobutu em 68. Antes até, aquelas regiões que estão ocupadas pelo Ruanda, o Goma e o Bukavu, era só uma província. Um belga declarou-se presidente da República, Jacques Kramer. Até o Mobutu disse, mas se fosse um africano a fazer isso aqui na Bélgica, seria chamado um comediante. O belga disse que a partir de agora eu sou o presidente da República do Leste do Congo, apoiado por um mercenário chamado Bob Denard. Aqueles que conheceram aquelas guerras, sabe quem foi o Bob Denard? Muito sanguinário. Então, eu sempre defendi
Eu não estava a minimizar o papel de Angola na mediação, mas eu sempre defendi que o único país que estava à altura de terminar com esse conflito eram os Estados Unidos, porque em 2013 criou-se o mecanismo de paz de Addis Abeba. E o Conselho de Segurança aprovou, o Ban Ki-moon era o secretário-geral, a SADC, a região dos Grandes Lagos, todos apoiaram, mas aquele documento morreu. O Ruanda não obedeceu. E vi alguns itens que estão ali nesse documento. Nenhum país da região dos Grandes Lagos pode armar grupos armados contra outro país. E o Ruanda continuou, de uma certa maneira também o Uganda. As FDLR são um grupo supostamente de genocidário que eram refugiados depois daquela confusão no Ruanda. Uhum. A França, que estava lá a defender a situação do presidente Habyarimana, pediu ao Mobutu para abrir as fronteiras, porque esses elementos, se não saíssem dali, seria pior genocídio. O Mobutu abriu as fronteiras, vieram no Congo com armamento, bancos e tudo. De facto, um Estado mesmo do Ruanda, que caiu, veio para o Congo. Mas agora, quem decidiu que se derrubasse o Mobutu? Foram os americanos. É o presidente Bill Clinton. Que disse para eu, aquele senhor, eu no ensino secundário já sabia que o Mobutu era presidente, sai já, derrubem o homem. Está tudo escrito ali. Quem foi indicado para liderar o derrube do Mobutu foi o Museveni. Ele estava a falar em novas lideranças africanas. Pronto, hoje chegaram ao ponto, com aquela oferta que o Tshisekedi deu, aproveitando daquelas divergências na Ucrânia. Tshisekedi foi lá, eu tenho minérios, eu posso trocar isso em troca da paz na minha região. Quem não quer nesse momento em que as pessoas precisam desse tipo de riquezas? O Trump não está a fazer aquilo porque ama o Congo, não. É mesmo por interesse. Mas o importante também não é isso. O importante é que o documento foi assinado. O que é que não se fez? O que é que não se fez? Eu me recordo, em 2015, o ministro da Defesa do Congo foi no Ruanda assinar um acordo com o Kabarebe, que era ministro da Defesa, por orientação do Kabila Filho, a autorizar que batalhões ruandeses entrassem no Congo para bater os FDLR. Eles entravam à vontade. Entravam à vontade. Dizer que as FDLR é uma condição sine qua non para a tropa ruandesa sair do Congo. Sei isso que o colega está a dizer. Isso é muita não, está no acordo, está no acordo. É a assunção que o Ruanda faz e é público isto. Não só no seu o M23, mas incluiu também esta força. Muitos deles estão aqui. Você se recorda quando terminou a guerra entre o governo, foi apanhado algum que estava aqui, foi entregue no Tribunal Internacional, onde ele foi encontrado. Estão no Congo Brazzaville, estão no Gabão, estão nos Camarões, estão perdidos, estão velhos. Estão velhos. Bom, o governo congolês disse que tudo bem, nós vamos capturar, mas eu penso que... Agora, o importante mesmo é que eles próprios que começaram com a guerra, porque eles é que meteram o Kagame no poder e o Museveni a derrubar o Mobutu, eles próprios também é que tem esse tipo de terminar um conflito. O processo tem curso. Porque os Estados Unidos é o único país que consegue forçar o Kagame ou o Museveni e o presidente congolês de sentarem juntos. Não pode mesmo, porque eles é que, os Estados Unidos controlam o Tshisekedi, controlam o Kagame. E o que o Trump disse há pouco, que aquele que não cumprir vai ser punido. É verdade, porque é aquilo que eles chamam mandatários, chamaram o homem da Ucrânia, você não é presidente, você é mandatário. Esses também são mandatários. E eu tenho certeza que se o Trump não fazer aquilo que ele tem feito, como faca também de vários gumes, né? Eu penso que o conflito mesmo termina. Porque os outros grupos estão aí. Aqueles grupos que são indivíduos. São grupos que estão onde não há administração do Estado, são garimpeiros. Agora, quanto o M23
Há um acordo que está a se negociar em Doha, no Catar, mas o Estado-Maior do Exército Congolês não quer que o M23 seja integrado nas Forças Armadas congolesas. Eles podem ser reintegrados na sociedade, ter certos apoios mais nas Forças Armadas, porque aquilo é sucessivo, desde praticamente os acordos de Sassi em 2002, sempre quando se voltam, são integrados amanhã. Ou seja, é uma forma de ser um acordo de frente. Exatamente. A ver se os resultados sejam diferentes. Sim, mas eu tenho a certeza que vai ser um pouco difícil, mas se os americanos se implicam mesmo, a guerra vai acabar. Porque tem aquela zona mineira chamada Zona de Rubaia, e que está no acordo. A zona de Rubaia não está, mas o que vai acontecer? As empresas americanas vão explorar aquela zona do Ruanda, sempre explorou, que está na mão do M23. E, segundo eles, esse mineiro vai explorado por empresas americanas e vai ser refinado no Ruanda. Quer dizer, para o Ruanda não dizer que eles retiraram os abastecimentos, o mineiro no Congo, a autorização do governo congolês, e é refinado no Ruanda, contrariamente àquilo que a Europa fez o ano passado. Assinaram um acordo para refinar os mineiros que o Ruanda tirava ilegalmente do Congo. Então penso que, a menos que haja um outro contratempo, penso que a guerra no Congo já não tem essa intensidade que tem agora. E o Ruanda, ao condicionar aquilo, uma coisa que o Ruanda não sabe. O Tribunal Nacional fez um rapport que diz que o M23 assassina de 10, 15 mil pessoas, é um genocídio. O M23 é capaz de ser chamado para ir responder no Tribunal Internacional. Mas não fica sob cobertura do acordo? Não fica sob cobertura do acordo de paz? O quê? Este processo não é... Estamos a falar de seu crimes contra a M23... humanidade, né? que fez referência ao João Gonçalves Benedito. Então, o cuidado e a forma como o direito internacional trata essas questões são totalmente diferentes, porque estamos a falar de um crime contra a humanidade. Mas e também o Tribunal Internacional de Arusha, dos Direitos Humanos, disse que é competente para julgar a queixa que o governo congolês fez sobre o genocídio no leste do Congo. Por isso o M23 tem que ter um pouco de calma, senão vai acontecer como aconteceu com o chefe deles, o primeiro, Bosco Ntaganda, condenado por 30 anos de prisão por ter cometido o mesmo genocídio naquela zona do Ituri. Vamos voltar aqui à questão ainda o posicionamento dos países africanos antes, onde Angola estava a mediar o processo, e agora com este acordo alcançado, paz à vista, no vosso ponto de ver, está bem, nem por isso? Bem, Camangola, enquanto africano e enquanto angolano, para mim saberia melhor se o entendimento para a conflitualidade no leste da República Democrática do Congo fosse encontrado em solo africano. Não importa qual dos países, se for Angola, se for o Burundi, mas que fosse encontrado em solo africano. E algo que sempre se defende na União Africana, soluções africanas para os problemas africanos. E quando isto acontece, nos dá uma ideia, uma impressão, que os próprios africanos ou não são capazes de resolver os seus próprios problemas ou ainda não estão preparados para tal. E nós precisamos alterar esta configuração, porque se de forma rápida os dois contendores encontraram uma plataforma de concertação, e que, grosso modo, como disse inicialmente Benjamin também, depois avançou, temos a base dos instrumentos que foram assinados em Angola, daquilo que é o roteiro de paz. Então, quer dizer que os elementos que estavam a ser aí, ou que foram discutidos, um ou outro de forma pontual, são alterados, mas a base está aí. A questão da FDLR também estava no roteiro de paz de Luanda, que era que o governo congolês deveria se comprometer em deixar de apoiar e também combater com que a FDLR pudesse sair de solo. Desculpa, professor Moco, a FDLR nunca atacaram Ruanda? Sim. Nunca atacaram. Sim. É mesmo pura chantagem. Eu nunca ouvi um grupo da FDLR. Aliás, esses que são apanhados, segundo sei, esses que são apanhados pelo exército ruandês,
quando são trabalhados e enquadrados no exército ruandês para vir combater no Congo. Eu não estou em desacordo com o meio velho João Gonçalves Benedito. Eu estou aqui a trazer uma narrativa que é defendida pelo governo ruandês. É de tanto ser assim. Se o meio velho Benedito também leu o roteiro de paz. Li. Ele leu, e ainda bem. Repara que o Ruanda sempre teve resistência em aceitar com que se fizesse o mesmo processo de desmobilização, reintegração e o regresso dos militares da FDLR para o Ruanda. O Ruanda sempre teve essa resistência. Então, há isto no documento. Há um outro elemento que também está no documento, que o Ruanda deixaria de apoiar o M23 em troca dessas questões. Como fez bem referência aqui, houve a altura que a República Democrática do Congo permitiu com que forças dos outros estados entrassem para o seu território para combater as forças rebeldes que aí se encontravam. Então isso é para dizer o quê? A questão da FDLR, ela pode ser resolvida, a questão do M23 também pode ser resolvida, desde que exista vontade política, mas eu vou concordar com o velho João Gonçalves Benedito. Quando trouxe de cima que a questão da reintegração no Exército, e isto acontece muitas vezes, é reintegrado no Exército, depois uma ala não se sente satisfeita, sai do Exército, aconteceu com a questão do Bosto Tangana, os seus simpatizantes acabaram saindo e quando foi a CNDP, que maioritariamente são hoje o do M23, também é sobre esse mesmo pretexto, sobre essa mesma direção. Então nós temos uma situação extremamente complexa na RTC. Daí que eu dizia, eu não sei se esta engenharia política que foi encontrada agora, dos mineiros serem extraídos pelas empresas americanas e serem refinadas ao nível do Ruanda, vai de facto resolver todo o problema, mas pode mitigar. E também é de domínio público que o M23 é o grupo rebelde com a maior capacidade ou força combativa no terreno. Os outros grupos têm menos expressão, guerreiam entre si, controlam zonas ou áreas pequenas, ricas em termos de mineiros, têm um condão étnico, mas o M23 é aquele que tem maior expressão do ponto de vista da força combativa no terreno. Mas há também aqui um outro elemento que nós não podemos descurar. As entrevistas, ou algumas entrevistas que o presidente Kagame deu, ele já fazia referência também da necessidade de se reconfigurar o mapa político, geográfico do Ruanda, porque alega que a Conferência de Berlim também prejudicou aquilo que foi a divisão. Ou seja, reclamava território Mas isso também do vem Ruanda no acordo. na RDC. A integridade e soberania dos países conforme as fronteiras legadas da Conferência de Berlim. E só para adicionar, por isso que eu disse que esses elementos têm que estar aqui bem claros e serem expurgados do ponto de vista da articulação política que se pretende fazer. Porque o Ruanda é um país pequeno. É um país que tem estado a conhecer um índice demográfico bastante acentuado. E se esses aspectos não estiverem bem por cima da mesa, bem discutidos, bem resolvidos, nós poderemos assistir, não chamaria ao fracasso, mas situações menos boas poderão voltar a sobrevoar a atmosfera política ao nível do leste da República Democrática do Congo. Agora, é fundamental que o M23, se provavelmente for extinto, depois os seus dissidentes não criarem um M23 2.0, né? Porque isso acontece muito na República Democrática do Congo, quando há o diálogo intranacional, o diálogo nacional, onde reúne várias forças e depois surge um outro movimento que são dissidentes de um determinado grupo e tem a capacidade combativa. E aqui eu penso que também os países vizinhos da República Democrática do Congo, principalmente os países no leste, naquela região do leste, há que se trabalhar para uma política de boa vizinhança. Por quê? Porque, em grande medida, o material bélico chega a estes países, ou chega à República Democrática do Congo, porque tem um país de trânsito. Então, há que se estancar essa linha de abastecimento que sai desse país de trânsito. Nós falamos de contrabando de minério na República Democrática do Congo.
Só existe contrabando de minérios na República Democrática do Congo por uma razão muito simples. Primeiro, a fraca capacidade de controle de todo o espaço territorial pela administração do Estado, por um lado, mas também porque existem altos funcionários do Estado que estão neste contrabando. Porque para os mineiros saírem da República Democrática do Congo, alguém tem que facilitar a saída. Muitas vezes pessoas que estão muito bem posicionadas. Okay? Altamente bem posicionado. Sim, estão bem posicionadas Há dias no aparelho do confiscaram Estado. 30 portos do Kabila. O Kabila tinha 30 portos privados no Congo. Confiscaram agora. Okay? Então, tudo isto nos dá um indicador que esses mineiros saem, porque também saem por algumas vias, pessoas que estão ligadas ao aparelho do Estado e não só, e também devido à fragilidade que o país tem em controlar O próprio território. todo o território. Então, há que se fazer um trabalho profundo depois do acordo, que é mesmo um trabalho de reestruturação do próprio país, do ponto de vista da reforma administrativa, política e de segurança que o país precisa operar. E daí que, às vezes, o sentimento de pertença congolês também é muito posto em causa quando estamos ligados às questões ligadas à corrupção, etc. Então, nós temos que trabalhar esta variável se o país, de facto, quer se tornar um país estável e um país que pode, de facto, embriar sobre determinadas matérias de interesse nacional e de interesse a nível do próprio continente. Talvez para terminar esta intervenção, aquilo que o Benjamin trazia, do ponto de vista da nossa entrada ainda neste acordo para influenciar, nós poderíamos olhar aqui também para a nossa presidência a nível da União Africana, porque a República Democrática do Congo, conforme eu tenho estado a defender, não é simplesmente uma zona de influência do Estado angolano. A República Democrática do Congo é o espaço vital. Por quê? Porque toda alteração política, securitária que decorre na RDC tem implicações para Angola e até econômica. E nós, Angola, temos que começar a perceber que a RDC é um grande mercado para nós. Nós é que temos que explorar bem. Eles são aproximadamente mais de 100 milhões de consumidores. Nós somos aproximadamente 34 a 33 milhões de consumidores. Temos que saber como é que nós vamos fazer com que os nossos produtos também vão para a RTC. Porque, por uma razão muito simples, os chineses estão lá. Vimos agora os interesses dos americanos. E os russos estão lá. Nós, geograficamente, estamos próximos. Nós partilhamos uma fronteira de 2.511 quilómetros de extensão. Devemos também estar lá na República Democrática do Congo e levar os nossos interesses. Claramente, se de facto se explorar terras, alguns mineiros, etc., o corredor do Lubito será uma infraestrutura extremamente importante dentro desta equação e nós também temos que começar a ver como é que vamos capitalizar ainda mais este corredor, porque se olharmos a rota mais curta e mais barata para o Atlântico é Angola, sem sombra de dúvida. E olhamos que nós conseguimos nos conectar para a América do Norte, a América do Sul e nos conectamos para a Europa. Então, aqui também esses nossos interesses que devem estar salvaguardados. E nós temos que definir, enquanto Angola, quais são os nossos interesses na República Democrática do Congo. E temos que definir como materializá-los. Vamos ouvir também Benjamin Girard. Há pouco levantou-se este reconhecimento em relação ao trabalho que a Angola fez na mediação deste processo. Neste ato mesmo da assinatura de acordo, podemos ver a correspondente TPA, a Vitória, ser reconhecida por Donald Trump quando questionou o presidente Trump, fazendo referência ao presidente angolano João Lourenço, pelo seu envolvimento na mediação deste processo, e rapidamente Donald Trump percebeu que era bom que o presidente João Lourenço estivesse quando da assinatura de acordos na presença dos presidentes do Ruanda e da RDC. Ou seja, sempre houve consciência da administração de Trump de que Angola tinha feito um trabalho antes, mas não houve atempadamente este reconhecimento ou este convite para que fizesse parte do processo. Certo, se formos a ver alguns meses atrás, quando o Departamento de Tesouro sancionou autoridades do Ruanda e também figuras-chave do M23, numa longa declaração, fez-se menção justamente ao processo de Luanda e
e da influência de Angola nesse processo. Portanto, os Estados Unidos da América, na verdade, sempre reconheceu, e não só os Estados Unidos da América, inclusive outras potências, incluindo a União Europeia, aquilo que é a importância de Angola na pacificação dos conflitos, especificamente no conflito entre o Ruanda e a RDC, e sempre se fez menção disto. E, obviamente, é unânime para quem lê os extratos do acordo que já está disponível na imprensa, que é basicamente o roteiro de Luanda com pequenas alterações. Só para dar aqui duas notas que são importantes. Neste acordo, fala-se da integração condicionada dos elementos do M23. Portanto, fala da integração condicionada dos elementos do M23 e também fala-se do reconhecimento da soberania dos Estados e das fronteiras dos Estados. Porque tem algo que é chamado de Declaração de Cairo, de 1964, né, que é, na verdade, uma declaração que tinha sido vinculada depois à Organização da Unidade Africana e passou também, em 2000, para a União Africana, o artigo 4b, creio eu, que é a Declaração de Cairo, que também, obviamente, fala sobre a inviolabilidade das fronteiras e o reconhecimento das fronteiras dos Estados africanos herdadas após as suas independências. É sempre um elemento base nessas questões de soberania dos Estados e também neste acordo está explicitamente esta questão e também da integração dos efetivos do M23 de forma condicionada à eleição, mas obviamente já deixando no ar elementos, digamos assim, que ocorreram, aspectos que ocorreram passando que na verdade influenciaram negativamente. Neste encontro da jornalista Ariane também o Presidente abre as portas de alguma forma que o Presidente João Lourenço se presente, porque haverá um encontro na Casa Branca em julho entre os presidentes do Ruanda e do RDC, na verdade, para fechar o acordo. E aí ele, na verdade, diz que sim, é possível que eventualmente o Presidente João Lourenço, na qualidade de Presidente da União Africana, possa de alguma forma participar neste encontro, que presume-se que seja no final de julho, ainda não tem uma data específica, para alguma forma também a África esteja representada nesse processo, porque seria importante. Agora, relativamente ao acordo como tal e eventuais, digamos assim, mutações que poderemos ter daqui para frente, e por isso é que comecei no início as palavras da chanceler, digamos assim, da RDC, que reconheceu o início de um processo que ainda tem um longo caminho, de alguma forma, para caminhar, porque fomos a ver, nos últimos meses, entraram atores nesse processo. Um deles é José Kabila, como sabemos, e há dados, pelo menos divulgados em alguma imprensa especializada na RDC, de que dias antes da assinatura desse acordo, Kabila enviou um emissário a Washington para fazer contactos. Nós sabemos que... Uma espécie de sombra. Exatamente. E aí é um diplomata, inclusive, de carreira que já exerceu funções de levo na RDC, porque neste momento, no meu ponto de vista, com a assinatura deste acordo entre o Ruanda e a RDC, também o Ruanda passa a estar mais livre, de alguma forma, de poder desassociar-se de um problema futuro ou da continuidade de um problema futuro na RDC. Porque aí poderemos estar no caminho daquilo que é uma congolização do conflito, porque com a figura de Kabila, nesse momento, em Goma, por isso neste momento está na RDC, está em Goma, que é uma zona que é controlada pela M23, tudo indica, em função das últimas fricções entre estes dois líderes, Kabila e Tshisekedi, inclusive tensões políticas naquilo que é a própria política do congolesa, uma delas é a extinção do partido do Kabila e recentemente o levantamento de imunidades, digamos assim, do Kabila. O partido do Kabila não foi extinto. Não é bem extinto, mas... Foi submetido a um blackout. De alguma forma, evitando certas publicidades de um partido cujo líder... De alguma forma, e o levantamento de imunidades do próprio presidente Kabila, na qualidade de senador vitalício, temos aqui um novo ator, que é Kabila, e tudo indica que poderemos ter a continuidade, de alguma forma, de problemas internos ainda dentro da própria República Democrática do Congo, que não sabemos que desfecho terá. Agora, há também um elemento aqui central, aqui é importante citar, porque o grande interesse dos Estados Unidos da América, nós sabemos que os minerais que a RDC tem, mas é bom frisar que nos últimos meses a gente já estava a pressionar o governo de Tshisekedi de fazer uma auditoria, um acordo assinado em 2008 entre a China e o governo da RDC, na altura ainda presidida por Kabila, justamente acordos que têm a ver com investimentos em infraestruturas na RDC, em troca, obviamente, contratos do setor minério. Porque um dos minerais, nesse momento, mais cobiçados para já, na verdade, o Congo tem mais de 70% da reserva mundial, que é o cobalto, não é? Que é o cobalto. Das 19 minas de cobalto da RDC, a China tem
15 das melhores minas, das 19 minas de cobalto, que é um facto neste momento. E, portanto, eles já vem exigido, de alguma forma, de renegociar, de fazer uma auditoria àquele acordo, não é? De modo que possa abrir espaço, não é? De alguma forma, para empresas americanas poderem também entrar, especificamente ainda falando do negócio do cobalto em si. Portanto, quer dizer que além do acordo de paz total, nós temos aqui os elementos e temos um ator fundamental na RDC, no setor mineiro, que é a China. Porque a China, na verdade, é das 3 potências, digamos assim, mundiais que domina o setor mineiro neste momento. E nós vamos também ter que perceber como é que será o conflito entre estes 2 gigantes relativamente àquilo que são exatamente a gestão dos contratos de exploração mineira. João Gonçalves, a RDC, e fizemos aqui uma incursão à história, sempre teve estes processos mal sucedidos em função da ambição de um ou outro grupo, tudo por conta dos recursos naturais. Olha para esta nova era, este acordo, a leitura que tem do povo congolês, de algumas figuras importantes, estão de facto interessadas, vão envolver-se para a promoção da paz? Ou, por mais uma vez, os Estados Unidos da América entrar em ação, vão única e simplesmente submeter-se? Olha, o problema é o seguinte: a guerra que existe no Congo é aquela guerra lá do leste. É aquela guerra do leste. Por isso eu não vejo, provavelmente, mas digamos que o Kabila é o responsável máximo do M23. O doutor ali falou em congolização. O objetivo mesmo do Ruanda era tentar congolizar o M23. Mas o acordo que foi assinado nos Estados Unidos não inclui o M23. Orienta, sim, aquilo que ele se referiu, a integração e muitas coisas. E falou também da tangibilidade da fronteira, que de facto foi 64, foi o presidente Nyerere que introduziu aquilo como adenda por causa depois da independência, vários países começaram a lutar por causa das fronteiras. Esse ponto foi integrado também no acordo. E quanto aos mineiros, quem vendeu a maior empresa de mineiros do Congo, chama-se Tenke Fungurume, no Katanga. E esse Tenke Fungurume é uma empresa americana. E quem vendeu essa empresa americana aos chineses, a China comprou através de uma empresa chamada China Molybdenum, em 2016. Eu penso que aí não há problema nenhum, porque os Estados Unidos, uma multinacional americana, é que vendeu essa empresa, onde o doutor aí se refere, onde tem várias minas, que vendeu à China. E também eu penso que não pode haver muita confrontação, porque o Congo tem muitos minérios, só mesmo o leste do Congo. Só o leste do Congo. Os Estados Unidos até podem explorar até onde quiserem. Mas também pode ser uma questão de se manter como potência mundial, né? De se manter imune. Exatamente. Mas isso eles podem, porque também a China, eu já disse isso algures, a China também não é flor que se cheire, né? A China comprou aquela empresa, a Tenke Fungurume, e parece que maltrata muito os trabalhadores, não tem aquele... Como nós trabalhamos, por exemplo, na China tem uma maneira de trabalhar que ele desrespeita muito a mão de obra, principalmente quando estrangeira. Nisso aí, provavelmente, os Estados Unidos vão pressionar o presidente Tshisekedi a rever como os congoleses são tratados naquelas empresas, né? Agora, tem outro problema que é o problema da defesa. Isso também não está contemplado, mas tem um outro acordo que o Tshisekedi vai assinar com uma empresa chamada Blackwater, uma empresa que também interviu no Iraque. Mas Blackwater já nem usa esse nome, é Sentinel. Essa empresa, além de proteger as zonas lá no leste do Congo, vai formar o exército congolês. Porque os americanos não vão enviar as suas multinacionais aí. Mas desculpa cortá-lo, eu tenho estado a defender que os Estados africanos não podem... Desculpa, só ainda não acabei. Só para adicionar aqui um elemento, se me permite. Os Estados africanos não podem
dar treinamento aos seus exércitos com mercenários. É muito perigoso. É muito perigoso do ponto de vista da estabilidade, porque eles estão inseridos no exército. E se houver qualquer coisa, eles podem criar algum inversão para algumas questões. E nós temos estado a assistir isto, ou o Wagner, ou o Sentinela, ou seja, o que for. E temos estado a assistir isso um pouco por toda a África, principalmente naqueles países onde existiram golpes de Estado. No Sahel, muito. No Sahel, Mas é a voz do Osvaldo Mboko longe de uma vontade, vai lá, ou da União Africana, ou de uma entidade que pudesse vincular os Estados. Mas repara, Camangola, eu sei que a palavra está com o Evelyn Gonçalves Bento. Repara, Camangola, olha para a configuração dos exércitos africanos. Não temos países estáveis em África que podem fazer essa formação a outros exércitos, como missões especiais. A África do Sul é um país estável. A África do Sul é até um país que tem algum reconhecimento do ponto de vista do seu próprio exército pela capacidade que tem. Eu sou averso a esse tipo de coisa. Tá bem, vamos só continuar a ouvir Mas isso aí, o João Gonçalves. que o Dr. Mboko se referiu, é o ideal. A África não tem condições mesmo. Vamos lá ver, por que o Conselho de Defesa e Segurança da União Africana não consegue travar esses conflitos? Não tem condições econômicas, nem militares, não tem. Sabe por que nunca se condenou o Ruanda? Porque muitos países, inclusive países africanos, que dizem que o Ruanda tem tropas na República Centro-Africana, em nome da União Africana, tem na Somália, tem em Moçambique. Isso atenua até a capacidade de muitos países africanos criticarem o Ruanda, mesmo aquelas atrocidades que comete. Pronto, eu estava a dizer o seguinte, esse problema não tem nada a ver, a menos que haja alguma coisa que não está boa aí. Eu sei que isso vai mesmo acontecer, vai haver uma paz. Agora, o que se deve fazer, sim, e falou-se em subverter, né? Também vamos dizer o seguinte, esses exércitos que vão ser formados, principalmente no Congo, podem ser usados mesmo também para afastar o presidente. Se começar a retirar-se da tarefa que os americanos têm com ele, claro que ele vai mesmo apanhar, ou Muito outros bem. podem apanhar. Muito bem. Os países africanos vão sim, porque o antigo presidente da Nigéria, o presidente Olusegun Obasanjo, esteve no Ruanda, esteve quinta-feira na República do Congo, e vão participar, a União Africana vai participar? Vão participar como atores primários secundários, espectadores. Não, mesmo na fiscalização, a União Africana está lá metido. Não sei se faz parte. Né? Na fiscalização para o respeito do acordo, a União Africana está lá. Eu compreendo a visão, João Gonçalves, mas... Não é minha visão, está no documento. Não. E que estás aqui também a defender, está o documento, estás a defender, mas eu olho para isto e tenho alguma dificuldade, devo confessar isto, porque eu penso que nós, os africanos, se queremos de facto ser dono do nosso próprio destino, temos que começar a resolver os nossos problemas. Isso é o ideal. É o ideal. Enquanto continuamos a buscar a solução dos nossos problemas em outras latitudes, vamos só também ouvir o Benjamin Gerard, já para fim de conversa. O parente pobre do sistema internacional. 30 segundos, só para fim de Eu conversa. concordo plenamente, tanto mais que no início da minha intervenção fui claro que após a assinatura do acordo tínhamos que ver posicionamento de vários países africanos sobre essa matéria e pronto, como somos angolanos, falei da necessidade de Angola ter um posicionamento imediato. Uma delas é procurar ser, de alguma forma, parte do processo, oferecendo... Mas sem querer mostrar, reclamar... Não. Essa é parte fiadora da implementação do acordo, usando eventualmente duas instituições, uma aqui é obviamente a Conferência Internacional dos Grandes Lagos, ou a SADC, ou inclusive, como disse também o Dr. João, estamos com a presença ativa da União Africana, para de alguma forma ter alguma processo. Agora, só para finalizar, que é importante, não podemos esquecer que após a queda do Mobutu, em 97, falou-se muito, e há muitos dados desses que são facilmente identificáveis, que o Ruanda sempre teve intenções de fazer uma grande Ruanda, despir o seu território. Isso é um facto. O Ruanda tem mais uns 390 km², se não erro, e é extremamente montanhoso, lá estive 2 vezes, e tem das maiores taxas TFT do mundo.
na taxa de fertilidade total, ou seja, os nascimentos por mulher Muito bem. são extremamente altos. O que Muito faz bem. com Muito que obrigado. Benjamin o Gerardo. país, na verdade, tenha tendência no O futuro. tempo já não está ao nosso favor. Bem, meus senhores, hoje Lumboco, João Gonçalves Benedito e Benjamin Gerardo, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado. Este certamente é um assunto que nós vamos continuar a acompanhar, da complexidade e também ainda passos que têm de ser dados e podemos voltar a estar juntos para fazermos análises sobre este processo de paz que envolve a RDC, o Ruanda e a administração Trump. Continuação de bom sábado e os telespectadores também agradecer aqui a assiduidade pela audiência. Nós ficamos por aqui. Eu volto amanhã para o Jornal da Tarde. Até lá.